O que você me diria de uma ilha que, à primeira vista, parece um paraíso tropical e um destino de sonho para muitos de nós, mas que esconde uma realidade brutal e inimaginável? Imagine uma população inteira vivendo em cemitérios, comendo, dormindo e dividindo espaço com cadáveres dentro de túmulos. E um lixão colossal que serve de lar para mais de 10.000 pessoas. Agora, imagine um ensopado, feito de restos de carne e ossos descartados no lixo, cozidos ou fritos novamente e temperados com qualquer molho disponível. Um prato que está se tornando a única opção para um número crescente de famílias nos subúrbios mais pobres, que não conseguem mais suportar o aumento implacável dos preços dos alimentos. Parece o enredo de um filme apocalíptico? Pois essa é a chocante e perturbadora realidade de Manila, a capital das Filipinas, o nosso destino de hoje. Número 1. Manila. Manila, a capital das Filipinas, é uma cidade que desafia definições fáceis: segura, perigosa, caótica, encantadora. Todas essas palavras e muitas outras podem ser usadas para descrevê-la. É uma metrópole vibrante e contraditória, um verdadeiro diamante bruto que revela sua beleza e complexidade a cada esquina. Ao contrário das paradisíacas praias filipinas, Manila não é amor à primeira vista. Com quase 13 milhões de habitantes, essa gigante urbana se espalha por 16 cidades, formando a colossal Metro Manila. É tanta gente e tanto concreto que até assusta um pouco. Mas não se deixe enganar pela primeira impressão. Manila tem muito a oferecer. Shoppings gigantescos, um pôr-do-sol de cinema até mesmo em dias nublados, parques charmosos, monumentos históricos e bairros vibrantes. A Chinatown, por exemplo, é a mais antiga do mundo, e Intramuros, uma cidade murada com ares coloniais, é um mergulho na história espanhola das Filipinas. À noite, Manila se transforma. A vida noturna é agitada, com bares e clubes bombando até o amanhecer. E a comida? Prepare-se para uma explosão de sabores. A culinária filipina é uma delícia, e Manila é o lugar perfeito para experimentá-la, nos lugares certos. Pois dependendo da sua localização, você pode estar consumindo comida de lixo. E já, vamos explorar esse tema com maior profundidade. Mas o que realmente choca em Manila é o abismo entre ricos e pobres. É um soco no estômago ver arranha-céus luxuosos lado a lado, com favelas miseráveis, carrões importados dividindo o trânsito, com carroças puxadas por cavalos. Essa desigualdade gritante é a marca registrada da cidade e nos leva ao próximo ponto da nossa jornada. Número 2. Contrastes entre a parte rica e pobre da cidade. Manila é uma cidade de extremos, onde o luxo e a miséria se encaram sem pudor. Em bairros chiques como Makati e Bonifácio Global City, a vida é boa. Prédios espelhados, restaurantes finos e lojas de grife ditam o ritmo. A elite filipina e os estrangeiros endinheirados vivem ali uma realidade paralela, com um padrão de vida digno de qualquer metrópole ocidental. Mas a poucos passos desse paraíso, a realidade é outra. Em lugares como Tondo, Payatas e Bagong Silang, milhões de pessoas vivem amontoadas em favelas, sem água encanada, esgoto ou luz elétrica. Muitas vezes, essas comunidades surgem em torno de lixões, um triste reflexo da desigualdade que assola as Filipinas. E é para essas comunidades, marcadas pela pobreza e pela luta diária pela sobrevivência, que vamos ver agora. Número 3. Happy Land. Começamos nossa jornada falando de Tondo. A poucos passos do luxo de Makati, a realidade de Tondo escancara a desigualdade de Manila. Um dos bairros mais antigos e pobres da cidade, Tondo é conhecido por suas favelas superlotadas e pela fama de ser um dos lugares mais perigosos da capital. É nesse cenário desafiador que encontramos a comunidade de Happy Land, um nome que soa como uma ironia amarga diante da dura realidade enfrentada por seus moradores. Happy Land, traduzido como Terra Feliz,
é um contraste cruel com a miséria que a cerca. Construída em torno de um dos lixões de Tondo, seus moradores enfrentam uma batalha diária para sobreviver, onde a fome e a desnutrição são companheiras constantes. Para garantir o sustento, muitas famílias recorrem a práticas extremas e chocantes, que desafiam nossa compreensão do que é aceitável para a sobrevivência humana. Número 4. Bagong Silang. Bagong Silang, o maior bairro de Manila em termos de população e área, é outro exemplo gritante da pobreza que assola a cidade. Originalmente concebido como um local de reassentamento para famílias deslocadas, Bagong Silang se tornou um mar de gente, com mais de 245 mil habitantes vivendo em condições precárias. A infraestrutura, completamente inadequada para suportar tamanha população, resulta em ruas estreitas e congestionadas, onde o saneamento básico é um luxo distante. A falta de serviços essenciais, como saúde e educação, agrava ainda mais a situação, criando um ciclo de pobreza e exclusão social. Em Bagong Silang, a luta pela sobrevivência é diária e implacável. A falta de oportunidades de emprego e a escassez de recursos básicos empurram muitos moradores para a informalidade e para práticas extremas, semelhantes às que acontecem em Tondo. É simplesmente uma batalha diária, todos os dias, para garantir o mínimo necessário para viver. Número 5. Manila North Cemetery. E se você pensava que já tinha visto de tudo em Manila, prepare-se para se surpreender. Nas Filipinas, existe um lugar que desafia a lógica e nos transporta para uma realidade surreal: o Manila North Cemetery. Imagine um cemitério de 54 hectares, onde, além de centenas de milhares de mortos, milhares de vivos também chamam de lar. Sim, você ouviu bem. Por falta de opções de moradia na capital filipina, muitas pessoas encontraram refúgio entre as sepulturas, e algumas até mesmo dentro dos próprios mausoléus. Caminhar pelo Manila North Cemetery é como entrar em outra dimensão. De um lado, mulheres estendem roupas em varais improvisados entre as lápides. Do outro, jovens jogam basquete com o aro pendurado em um paredão de gavetas mortuárias. Crianças correm e brincam entre os túmulos, enquanto homens se divertem em mesas de sinuca ao lado das covas. É uma cena chocante e ao mesmo tempo fascinante, que nos obriga a repensar a relação entre a vida e a morte. As moradias no cemitério variam desde casas precárias, feitas de madeira e metal, até lonas improvisadas sobre os blocos de gavetas mortuárias. A falta de privacidade e o contato constante com a morte são apenas algumas das dificuldades enfrentadas por essas pessoas. No entanto, em meio a essa realidade desafiadora, a vida segue seu curso. Famílias se formam, crianças nascem e crescem, e a comunidade se une para superar as adversidades. A busca pela sobrevivência impulsiona uma economia própria dentro do cemitério. Muitos moradores são pagos para cuidar dos túmulos, enquanto outros trabalham como guias turísticos, levando visitantes para conhecer os túmulos de celebridades e a realidade das moradias entre as lápides. Em datas religiosas, como o Dia de Finados, o cemitério se enche de visitantes, e os moradores aproveitam a oportunidade para vender água, comida e flores. Lojinhas e tendas também funcionam permanentemente, garantindo o abastecimento da comunidade. Número 6. Payatas. E por último, mas não menos desolador, existe Payatas. Outro nome que se tornou sinônimo da dura realidade da pobreza em Manila. Conhecida principalmente pelo seu antigo lixão gigantesco, a comunidade de Payatas é o lar de milhares de catadores que dependem dos resíduos para sobreviver. Imagine passar seus dias vasculhando montanhas de lixo em busca de qualquer material reciclável que possa ser vendido por alguns trocados. Essa é a realidade diária de muitos em Payatas, onde a esperança se agarra a cada latinha, garrafa ou pedaço de plástico encontrado. Mas o lixão não é apenas um local de trabalho,
é também um lar. Famílias inteiras vivem em casas improvisadas, feitas de restos de madeira e metal, amontoadas em um labirinto caótico. A falta de saneamento básico, a exposição a doenças e a constante ameaça de deslizamentos de terra criam um ambiente hostil e perigoso, onde a vida se equilibra em um fio tênue entre a esperança e o desespero. E foi nesse cenário precário que, no ano 2000, uma tragédia de proporções devastadoras marcou para sempre a comunidade de Paiatás. Um deslizamento de terra massivo soterrou centenas de casas, deixando um rastro de destruição e morte. Oficialmente, mais de 200 pessoas perderam a vida, enquanto 655 famílias ficaram desabrigadas. No entanto, a falta de controle sobre moradores e trabalhadores no local levanta a suspeita de que o número real de vítimas seja muito maior, tornando essa tragédia ainda mais dolorosa e impactante. Apesar das diferenças, Tondo, Paiatás, o cemitério de Manila e Bagong Silang compartilham a mesma luta desesperada pela sobrevivência. E é nesse contexto extremo que surge o Pag-Pag, uma prática chocante que nos obriga a confrontar a dura realidade da fome em Manila. Número 7. Pag-Pag. O termo Pag-Pag é a face mais cruel da pobreza em Manila. É a prática de catar restos de comida do lixo, lavá-los, cozinhá-los e revendê-los ou consumi-los. Sim, você ouviu corretamente. Comida do lixo, transformada em pratos para saciar a fome de milhares de pessoas. Por mais estranho que possa parecer, a comida retirada do lixo é revendida. Lembra que eu disse há pouco que, para garantir o sustento, muitas famílias recorrem a práticas extremas e chocantes, que desafiam nossa compreensão do que é aceitável para a sobrevivência humana. Pois é, o Pag-Pag é uma dessas práticas. Em Manila, a capital das Filipinas, a realidade do lixo transcende a mera questão da reciclagem e da renda. Em um cenário de pobreza extrema, o desperdício de alimentos se transforma em uma tábua de salvação para milhares de pessoas. O Pag-Pag, a prática de resgatar, transformar e consumir restos de comida, tornou-se uma triste realidade em um país onde a fome assola milhões. Em meio ao caos e à sujeira dos lixões, catadores experientes desenvolveram um controle de qualidade peculiar e desesperador. Com anos de experiência, eles afirmam ser capazes de identificar carne estragada apenas pela textura, garantindo um mínimo de segurança alimentar para aqueles que consomem o Pag-Pag. A carne dura, ainda comestível, é o prêmio, a esperança de uma refeição quente para muitos. É uma ironia cruel que a sobrevivência dependa de habilidades tão específicas e perigosas. Com a inflação corroendo o poder de compra da população, o Pag-Pag se torna cada vez mais comum. Famílias que antes lutavam para comprar alimentos básicos, agora se veem obrigadas a recorrer a essa alternativa desesperada. O medo dos riscos à saúde é superado pela necessidade urgente de alimentar a si mesmos e seus entes queridos. É um ciclo vicioso que se perpetua, impulsionado pela desigualdade e pela falta de oportunidades. O mercado do Pag-Pag é uma teia complexa e clandestina que se estende por toda Manila. Intermediários, muitas vezes em conluio com funcionários de restaurantes, negociam a coleta dos restos de comida. A coleta é feita geralmente na calada da noite, em becos escuros e lixões fétidos. Catadores, equipados apenas com suas próprias mãos, separam o irônico tesouro em meio ao lixo, buscando os restos de comida que serão a refeição de alguém. É um trabalho árduo, perigoso e degradante, mas para muitos, a única opção de sobrevivência. Arroz, vegetais, ossos de frango, tudo é separado e vendido. Mas o ouro nesse cenário desolador são os restos de carne, que serão lavados, cozidos e transformados em ensopados ou refogados, temperados com especiarias e ervas para disfarçar a origem e o sabor. Esses pratos, vendidos a preços irrisórios,
alimentam milhares de pessoas que não têm outra alternativa. Para muitos, os restos de comida encontrados no lixo não são apenas uma alternativa, mas a única opção para saciar a fome. É uma realidade cruel, que expõe a vulnerabilidade e a falta de acesso à alimentação digna de milhares de pessoas. Número 8. Economia do Pag-Pag. Infelizmente, como em tantos outros cenários de pobreza, a desgraça alheia se torna oportunidade de lucro para alguns. O Pag-Pag em Manila não é apenas uma prática de sobrevivência, mas também um negócio lucrativo que se alimenta da fome e da desigualdade, perpetuando um ciclo cruel de exploração. Um saco de Pag-Pag pode custar entre 20 e 30 pesos filipinos, valor que convertido em reais fica em torno de 1,52 e 30, um valor que pode ser considerado irrisório, mas para quem tem fome, é a diferença entre comer ou não. E exatamente aí que entre a face cruel e exploradora, grupos organizados contratam catadores por um salário diário de apenas $6 para vasculhar lixões e lixeiras dia e noite, em busca dos restos que alimentarão outras pessoas. Esses catadores, muitas vezes em situação de extrema vulnerabilidade, arriscam suas vidas e sua saúde em troca de um pagamento miserável, enquanto outros lucram com seu trabalho. A coleta é apenas o começo dessa cadeia de exploração. Depois, tudo é lavado e limpo, a carne é separada dos ossos e outros rejeitos e embalada em sacos plásticos para venda. A carne resgatada dos lixões não termina sua jornada nos sacos plásticos. Ela segue para restaurantes improvisados, onde cozinheiros habilidosos a transformam em pratos da culinária filipina, como o reconfortante caldereta ou o popular adobo. Ambos os pratos são feitos com carnes nobres de porco, boi, cabra ou frango, marinada em vinagre, molho de soja e alho. Mas ambos os pratos na versão Pag-Pag, a carne nobre é substituída por restos de frango frito, coletados de redes de fast food como McDonald's, Jollibee e KFC. A origem da carne é disfarçada e o resultado é uma refeição quente e acessível para a população mais pobre, que muitas vezes desconhece os riscos que está correndo e olha que são muitos. Número 9. Os riscos à saúde. O Pag-Pag é uma roleta russa para a saúde. Os lixões infestados de ratos e outros animais são um foco de doenças. A contaminação por toxinas, venenos e bactérias é inevitável, podendo causar desde uma simples diarreia até doenças graves como hepatite A, febre tifoide e cólera. O consumo de Pag-Pag coloca em risco não apenas a saúde de quem o consome, mas também a de toda a comunidade, perpetuando um ciclo de doenças e sofrimento. Contudo, para aqueles que vivem na extrema pobreza, essa é a única alternativa. É uma realidade cruel, onde a fome se sobrepõe ao medo das doenças e a dignidade humana é sacrificada em nome da sobrevivência. Mas e você? O que achou dessa viagem por Manila? Sabia dessa triste realidade? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos para que eles também descubram essas e outras curiosidades deste belo mundo que às vezes não é tão belo assim. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima aventura.